Muito bem, irmãos, convido a todos a abrirem suas Bíblias. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Aí no slide, se não me engano, está 3, não, está 4, está certo. Capítulo 4. Deixe sua Bíblia aberta aí. Há um fato verídico, científico e estranho que eu vou compartilhar com os irmãos, que certa vez foi feito um experimento com um alimento desses cereais que a gente compra aí no mercado, cereais matinais. E para esse teste foram ajuntados 2 grupos de ratinhos. Um primeiro grupo de ratinhos foi alimentado com o cereal, propriamente dito. E o outro grupo de ratinhos foi alimentado com a embalagem do cereal. Ao final da pesquisa científica, houve pelo menos daquele cereal, houve uma estranha conclusão que os ratinhos alimentados com a embalagem estavam aparentemente mais fortes do que aqueles que foram alimentados com o cereal matinal. Obviamente, essa não é a regra. Obviamente, o conteúdo é para ser superior, de qualidade superior ao da embalagem. Com essa ideia em mente, a gente vai ler os versos 7 a 15 do capítulo 3 de 1 Coríntios e vamos ver algumas verdades bem fundamentais para a nossa vida cristã, para o nosso serviço como crentes. E vamos aplicar isso à nossa vida. Mas vamos ler inicialmente os versos 7, capítulo 4, dos versos 7 ao 15. 2 Coríntios, capítulo 4, dos versos 7 ao 15, vamos ler, depois vamos orar. Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Amém? Oremos. Pai amado, muito obrigado por tudo que o Senhor já nos concedeu, desde a parte da tarde em nossa escola bíblica dominical. Muito obrigado pelo teu zelo para conosco, para com nossas vidas, para com a tua igreja. Pai querido, eu te peço em nome de Jesus agora que o teu Santo Espírito, ó Deus, nos ilumine para podermos não somente compreender, mas nos ver inseridos aqui, ó Pai, neste texto tão rico da tua palavra, que possamos aplicá-lo à nossa vida, tomarmos decisões de fé em relação à nossa vida cristã.
Ó Deus, que a Tua palavra transforme corações, talvez porventura ainda endurecidos, que possamos sair daqui renovados, capacitados, transformados pelo Teu poder, pela Tua palavra. Assim eu te peço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 3, semana passada, até o versículo 5 do capítulo 4, nós vimos ali uma forte ênfase do apóstolo Paulo no fato de que o serviço prestado ou o ministério da mensagem do Evangelho, aqui a expressão usada no texto é bem aquela que falamos bastante, demos ênfase na semana passada, a palavra ministério ligada a serviço, porque é um evangelho que não serve, que não impacta. Ele é apenas um código de regras ou uma filosofia bem arrumada. Mas o evangelho de Cristo, experimentado, vivenciado, ele serve. Serve porque ele transforma não somente o portador, como o alvo, como aquele que é impactado por este evangelho, por nós, servido ou ministrado. E nós vimos semana passada que esse ministério também chamado pelo apóstolo Paulo da nova aliança, ele é absolutamente glorioso. No linguajar mais nosso, ele é espetacular. Ele é cheio de glória. E essa glória, como o apóstolo Paulo mencionou aos ouvintes ali da igreja de Corinto, muitos judeus, alguns convertidos e outros simplesmente convencidos de que estavam num novo momento religioso, apegados ainda aos ritos, apegados em querendo judaizar a igreja de toda forma. E alguns desses intelectuais, falsos líderes, perturbando o apóstolo Paulo, dizendo então que poder havia na mensagem da lei, que era uma lista de regras, eles se julgando capazes de cumpri-las, esqueciam do serviço que o Evangelho presta à vida do ser humano, porque o Evangelho aponta para a realidade de que eu sou pecador e Deus providenciou um Salvador. E a lei, ela tinha, sem dúvida alguma, um espetacular e glorioso objetivo, que era conduzir o homem à condição a perceber a sua condição de pecador e conduzi-lo à solução para o meu pecado, propiciada por Deus, através de Jesus. E vimos semana passada que a glória da nova aliança é extremamente superior, ela excedia a da antiga aliança. E a glória desse evangelho, o apóstolo Paulo enfatizou que deveria ou deve nos sustentar em nossos dias de aflição. As verdades evangélicas, elas têm poder de nos levantar diante das pressões, lutas internas e externas, como mais adiante aqui veremos na própria carta do apóstolo Paulo, a segunda carta aos Coríntios, como Paulo fala das muitas lutas internas e externas que ele passa. O evangelho ele é capaz de produzir consolo, coragem, prosperidade espiritual, para que possamos permanecer firmes naquilo que cremos. Por isso aqui o nosso texto, ele começa logo no verso 7, com uma conjunção, aí a expressão mais, indicando que a glória dessa nova aliança, a glória desta mensagem do Evangelho, ela foi dada ou colocada em vasos de barro. Ou seja, nós, crentes, não somos mais do que panelas de barro, numa linguagem mais apropriada para a gente. Não somos mais do que panelas de barro, enquanto o tesouro é o Evangelho. Interessante que o vaso de barro, ele é algo extremamente comum. O vaso de barro, ele é frágil, ele quebra fácil. O vaso de barro, ele é barato. A panela de barro, propriamente dita, ela não tem do que se orgulhar.
ela não tem como se sentir vaidosa diante de uma panela de inox. O que é interessante é que o tesouro, ele não ganha nada do seu recipiente. O tesouro, que é a mensagem do Evangelho, que é a nova aliança, ele não tem nenhum benefício retirado do recipiente. Mas o recipiente, os vasos, ganham a glória do tesouro que está neles, que está em nós. Se temos algum valor, é por causa do tesouro do Evangelho. Porque o tesouro não vai ganhar nada por estar no vaso, mas o vaso ganha tudo por estar com o glorioso tesouro. E um dos desserviços prestados pelos falsos crentes da igreja de Corinto era o de enganar aqueles crentes, primeiramente por se colocarem numa posição de mega espirituais e superiores, uma visão de si mesmos, de superioridade enganosa. E o que é pior é que depois disso, eles estavam levando um bom número de crentes a pensarem também desta forma sobre si. Não somente eles se viam como superiores, mas convenciam alguns de que eram também tão bons quanto o tesouro. Mas as palavras aqui do apóstolo Paulo nos dão uma perspectiva bem exata, bem correta sobre o assunto. Nós, os que cremos em Jesus Cristo, nós somos esse vaso de pouco valor de barro. Pouco valor. Não temos nada para nos gloriar em nós mesmos. Isso, mais uma vez, sem dúvida, deve ter irritado muito alguns da igreja de Corinto. Lá está Paulo de novo dizendo, tentando baixar a nossa bola, desculpe a expressão. Lá está Paulo de novo dizendo que a gente faz algo que não tem nada a ver com a salvação do Evangelho que ele prega. Logicamente, esse tipo de mensagem aumentou em muito as perseguições, tanto pessoais, que Paulo sofria sobre ele como apóstolo, como sobre os crentes que criam, que confessavam essas mesmas afirmações. E é por isso, então, que nós vemos os versos 8 e 9, que não importa qual seja a nossa aflição, as aflições que passemos por Cristo, Deus não permitirá que sejamos destruídos por ela. Esse texto ele descreve que o crente fiel, ele é sim, ele não está imune às aflições desta vida, mas cada uma das aflições que a gente pode vir a passar nesta vida é seguida por uma garantia, aqueles que estão em Cristo, de que tal aflição não resultará em fracasso ou destruição. Tais aflições não são sinônimo de fim de nada. Ele diz, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Essas verdades são verdades para aqueles que se apropriaram do conteúdo da nova aliança, que se apropriaram das verdades do Evangelho, e a sua vida é uma carta de Cristo, como vimos semana passada. Amados, Deus usa os nossos sofrimentos, as nossas adversidades, para nos levar além das nossas próprias capacidades, com o objetivo claro de que nós nos voltemos para Ele,
em busca de coragem, em busca de força. É desta forma, entendendo, compreendendo as verdades evangélicas, é que as aflições, os desafios que a vida nos impõe, nos aproximam do Senhor. Caso contrário, como falava há pouco no EBD, o nosso senso de autojustiça, de não dependência da justiça de Deus, mas um senso de vingança pessoal que nos rouba o privilégio, o prazer de descansarmos na justiça divina. Quando não fazemos isso, essas afirmações são utópicas. Eu acredito que essas afirmações feitas nos versos 8 e 9 são de uma maneira bem prática o poder de Deus que nos sustenta. Elas expressam o poder de Deus que nos leva, mesmo nessas circunstâncias que todos nós passamos por ela, talvez você esteja vivendo agora, situações dessas aqui, podemos crer que, ainda que pressionados, não desanimamos, ainda que perplexos, não desesperamos, ainda que perseguidos, não estamos abandonados, ainda que abatidos, não estamos destruídos. Só temos essa percepção. Se a compreensão de justiça de Deus está muito clara. E quando vemos essa progressão da aflição para a consolação, da aflição para a esperança, isso nos leva a dar louvor àquele que mandou Jesus morrer na cruz pelos nossos pecados. E o vigor do Evangelho nos renova. O vigor do Evangelho nos faz levantar e continuar crendo na perfeição da justiça divina. E para ajudar na compreensão desse fato, Deus vai e escolhe as suas panelas de barro, nós, com o objetivo de mostrar seu poder, a sua glória, exatamente através das nossas fragilidades. Exatamente através das nossas vulnerabilidades. A facilidade com que o vaso de barro ele quebra está ligada diretamente aos versos 10 e 12. Aqui está 18, desconsidere, versos 10 e 12. Vamos ler juntos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus seja revelada em nosso corpo. Vamos juntos, amados? Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Perceba como essa fragilidade do vaso que somos nós está ligada à ideia da morte, nos versos 10 a 12. Amados, essa morte aqui não está ligada à morte física, mas está ligada àquela morte da velha criatura que precisa já ter existido. Para que haja uma nova criatura, tem que ter havido a morte da velha. Para que eu possa entender esta morte, eu preciso lembrar do significado do tome a minha cruz diariamente e siga-me. Isso implica diretamente no morrer da carne, das nossas carnalidades, das nossas paixões carnais, a nossa perseguição, a perseguição ou qualquer tipo de aflição que possamos vir a sofrer, num contexto de um mundo incrédulo, por pessoas incrédulas, e às vezes não, às vezes até por crentes, por amor a Cristo, que nos leva muitas vezes a ter e o negar-se, aguardando na providência divina, o morrer da nossa vaidade, o morrer da nossa autossuficiência, o morrer da autojustiça, o morrer do desejo de vingança.
Tudo isso precisa já ter sido lançado na cruz e tem tudo a ver com esta morte que está sendo dita aqui pelo apóstolo Paulo. Tudo isso é sinônimo de vida, pelo poder da ressurreição de Cristo Jesus por nós. A cruz de Cristo, se estamos nos vínculos desta nova aliança do Evangelho de Cristo, se esta morte das inclinações carnais colocadas na cruz nos trouxeram vida juntamente com Cristo, nós também estamos debaixo da sua justiça. Romanos capítulo 8, verso 10 diz assim: mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. Justiça de quem? Justiça de Deus. Porque a nossa justiça está ligada à vingança. E ligada à vingança está todo o estado de amargura que nos enfeia, nos empobrece a alma. Quando estamos em Cristo, as muitas mortes que temos que declarar de uma criatura redimida e agora lavada por Jesus Cristo e ressurreta com Cristo, ela vive não por causa da nossa própria justiça, mas se vivemos hoje em Cristo é por causa da justiça de Deus, que já se realizou em nós e continua se realizando em nossos dias. Irmãos, morrer para o crente não é opção. Como nós temos dificuldade com isso? Como nós aceitamos muito pacificamente ou socialmente a ideia de que morte é sinônimo, então, de fim e fracasso. Morte para o crente é sinal de vida. O crente que não aceita, que precisa negar-se, matar diariamente suas inclinações carnais e paixões carnais, tomar diariamente a cruz de Cristo para poder segui-lo, ainda não entendeu as implicações da compreensão desta morte. Como pecadores indignos, nós temos que morrer com Cristo, se queremos também ressuscitar com Ele dos mortos. Como crentes frágeis, impotentes espiritualmente, para viver intensamente a vida de Cristo, nós precisamos morrer diariamente para o mundo, para o pecado e para a carne. Caso contrário, filosofaremos bastante. Você pode saber até um monte de Bíblia, mas como um bom filósofo, um bom pensador, porque o crente verdadeiro morre diariamente quando confessa seus pecados e se rende à cruz. Mateus 16, 25 diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Não são muitos os que estão dispostos a morrer por Cristo, a abandonar suas paixões e interesses carnais. Temos muito mais disposições de tentar nivelar carnalidade e santidade. Isso nunca acontecerá. Pode acontecer aqui na nossa convivência por algum tempo, mas isso não tem nenhum tipo de impacto no céu. De acordo com os versos 13 e 14, os sofrimentos e as diversas aflições que atingem as panelas de barro não podem representar de maneira alguma um calar, um silêncio, uma omissão. Mas as lutas da vida devem se tornar motivações para que nós possamos, ou motivação, para que possamos fielmente proclamar corajosamente as boas novas do Evangelho. Irmãos, no meio dos nossos sofrimentos é muito fácil usar
nossas bocas para revidar. Arrumarmos um culpado e revidar. Obviamente não devemos fazer isso. Mas também não devemos nos calar sobre a nossa fé com o objetivo de evitar mais aflições. Não devemos nos calar. Eu creio que essa é exatamente a intenção dos versos 13 e 14. Está escrito: "Cri, por isso falei". Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Eu gosto muito desse momento que o apóstolo Paulo cita o Salmo 116, verso 10. "Cri, por isso falei". Muitas vezes nós cremos em muitas coisas, mas não falamos. Não falamos porque evitamos perseguições. Evitamos, de alguma forma, ser realmente distinguidos como crentes no mundo que jaz no maligno. Se socialmente somos aceitos como crentes, ali nos representamos. Mas se pode haver algum tipo de conflito ou perseguição, ou algum tipo de destrato, a tendência é crer, mas eu só falo dentro da igreja, ou com outros crentes. O apóstolo Paulo estava sofrendo grandes pressões. Como os crentes que fielmente têm como carta de Cristo, têm permanecido firmes e fiéis aonde estão? Cri, por isso falei. O Salmo 116, ele está lidando com a confiança do crente em Deus. E num contexto de morte ali física. O verso 15 do Salmo 116 é um texto que a gente frequentemente ouve em alguns eventos ou ofícios fúnebres. O texto diz lá: "O Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis". Eu creio que esse salmo expressa a fé do salmista em Deus e na ressurreição, algo que ainda no Antigo Testamento estava meio distante, mas o salmista já tinha percepção da ressurreição e a esperança que ele tinha em Deus. E o apóstolo Paulo, ele cita isso em meio às suas aflições, que ele muitas vezes teve não somente a luta de morrer em suas carnalidades, mas muitas vezes a sua própria vida ameaçada de morte pelos aqueles que se opunham à pregação do Evangelho. Por isso eu creio que ele cita esse Salmo 116, onde o salmista expressa sua fé em Deus e na ressurreição, mesmo na morte. O fato é que o crente pode invocar a Deus quando está em perigo. Nós vemos o salmista fazendo isso. É para fazer, não tem nenhum tipo de reprimenda. Nós somos convidados nas Escrituras: Senhor, protege-me, guarda, me livra. É isso que está acontecendo no Salmo 116. A questão é que o salmista, e eu creio que isso estava na mente do apóstolo Paulo, sabia que Deus poderia resgatá-lo, sem dúvida alguma, livrá-lo da morte, ou que Deus também poderia resgatá-lo depois da morte, ressuscitando da sepultura. Esse tipo de esperança evangélica, ainda vista como embaçada nas realidades do Antigo Testamento, mas já tão clara para nós, são expostas aqui pelo apóstolo Paulo, nesse texto, quando fala, desde o capítulo 3, das aflições que o crente passa e da esperança que há no Evangelho para aquele que experimenta essas verdades evangélicas. Se nós estamos em Cristo, nós não precisamos esconder nosso sofrimento, nós não precisamos esconder nossas aflições, nem mesmo nos calar sobre as boas novas do Evangelho. Porque a vida de Cristo, ela se mostra, ela se manifesta quando o crente sofre como crente. Quando o crente passa pelas aflições do morrer, por Cristo.
O Evangelho é visto, ele é exaltado. Certamente há um momento onde nós precisamos ficar em silêncio também. Mas é só quando o nosso discurso não glorifica a Deus e não edifica os outros. Mas quando o nosso falar em meio das aflições revela o Evangelho que cremos, abra a sua boca. Se você crê, fale. Mas quando o seu falar não promove a glória de Deus nem edifica ninguém, cale. Cale. Finalmente, o verso 15. Nós vemos como o apóstolo Paulo enxerga a vida cristã e nos dá aqui uma perspectiva de como o crente deveria viver. O verso 15 diz assim: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Eu creio que é numa situação como essa que se distingue o falso do verdadeiro. Os falsos líderes ali da igreja de Corinto, eles eram presunçosos, arrogantes, egoístas, buscavam poder, glória, ganho pessoal. É assustador nós vermos esse estereótipo espalhado no século XXI. Algo que nós estamos narrando acontecimentos do primeiro século. É assustador ver este perfil. Em nossos dias. O apóstolo Paulo e os fiéis servos de Cristo Jesus precisam, e eu creio que naqueles dias estavam, conforme o texto está indicando, senão não estaria aqui desta forma, dando-se pelo bem dos outros e pela ou para a glória de Deus. Se dar pelo bem dos outros e para a glória de Deus tem muito a ver com morrer para si mesmo. Na verdade, tem tudo a ver com morrer para si mesmo. Algo que não é a nossa primeira opção, normalmente. Para decidirmos morrer para nós mesmos, nós precisamos estar num caminhar, num andar muito íntimo com o Senhor e com a sua palavra. Senão, não é a nossa primeira opção. Porém, não morrer, como já disse, para o crente não é opção. Os falsos líderes, falsos crentes daqueles dias, eles se concentravam intensamente na autossatisfação, na autorrealização. Carnalizavam o que lhes convinha do Evangelho e abandonavam o que não queriam que fosse lembrado do Evangelho. Mas em Cristo nós sempre somos convidados a tomar a nossa cruz e segui-lo. Qualquer outro tipo de mensagem não é evangélica, não tem a ver com a cruz de Cristo, não tem a ver com a morte que Cristo conquistou para nós lá na cruz, nos dando vida quando ressuscitou também por nós. Amados, essa passagem, ou este texto, ele faz uma distinção muito evidente entre o recipiente, né, a panela de barro, o vaso de barro, e o conteúdo que é o Evangelho glorioso. Toda vez que a gente se confunde ou perde a percepção que se o vaso tem algum valor é por causa do seu conteúdo, tropeçamos e fazemos outros tropeçarem. Todas as vezes. Na verdade, perdemos a nossa identidade. Ou talvez nunca tenhamos tido ou sido, de fato, o recipiente para o qual fomos criados, vasos de barro para receberem a glória do Evangelho. O fato é que esse texto deixa explicitamente essa distinção. O texto também nos dá a percepção daquilo que é falso e daquilo que é verdadeiro. Hoje há muitos falsos apóstolos.
Estamos vivendo dias assustadores, exatamente como nos dias de Paulo. E, tristemente, os servos fiéis são cada vez mais escassos que os falsos. Que dias! Por outro lado, da mesma forma que o salvo sempre será o vaso de barro, o conteúdo do vaso sempre será glorioso e salvador. Amém? Perder esta identidade implica, repito, em não ter compreendido o valor do conteúdo. E se eu não compreendi o valor da nova aliança, talvez não tenha compreendido o que Cristo fez por mim na cruz. E é por isso que eu não posso terminar esta mensagem sem arguir ou arguir-los. Você realmente já reconheceu que é um pecador morto em pecados e delitos? Como está lá em Efésios capítulo 2, dos versos 1 a 10. Realmente você já entendeu que eu e você somos pecadores, que até então, até Cristo vir, morrer por nós na cruz e mediante a obra do seu Espírito, eu crer que sou pecador e confessá-lo como meu Senhor, até este momento estávamos perdidos. Se esse momento não aconteceu ainda, a condição de perdido permanece. E essa é a boa nova do Evangelho. Essa é a glória do vaso de barro. A glória do vaso de barro é que Deus mandou Jesus morrer na cruz por mim e por você, vasos. Veio a lembrança aí que a gente brinca, né? Quando Davi chamou, vaso, ô vaso. A gente não liga o suficiente o que isso representa, né? Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por vasos indignos, por pecadores, para que seus pecados pudessem ser então perdoados, para que aqueles que nele creem pudessem ter então, ou possam ter a vida eterna para a glória de Deus. Quando reconhecemos isso, não deixamos de ser vaso de barro. Mas a glória do Evangelho dá valor a este vaso de barro. A glória do Evangelho muda a nossa história. A glória do Evangelho vai constantemente nos mostrar a nossa total carência e, ao mesmo tempo, o poder de Deus que habita em vasos frágeis, mas com conteúdo salvador, libertador, transformador para aqueles que desfrutam, que podem desfrutar a partir do meu testemunho, do seu testemunho, como vaso fraco e frágil. Quando testemunhamos do glorioso conteúdo que recebemos, quanta glória há. Vamos ficar de pé, vamos orar. Agora imagine o que acontece quando o vaso se sente melhor do que vaso. O conteúdo passa a ser apenas o acessório. Mas quando o vaso entende o que ele é, o conteúdo torna-se fundamental, essencial para ele e para quem desfruta deste valioso, glorioso conteúdo. Oremos. Querido Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor amorosamente nos coloca no nosso lugar. Vasos que sem o conteúdo, ó Deus, valem muito pouco, quase nada. Mas vasos de barro, ocupados, ó Deus, com a glória da nova aliança, com a glória do Evangelho, ó Deus, que diferença isso faz. Que diferença isso faz para aqueles que estão ao nosso redor, podendo desfrutar, ó Pai, do glorioso Evangelho salvador, transformador, através de inúteis vasos de barro. O Teu Evangelho, ó Deus, glorioso, faz com que possamos ter um impacto transformador no mundo que jaz no maligno.
Tem misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus, a não confundir o nosso papel e não abrirmos mão, ó Deus, de derramar desta glória que em nós habita para tantos que nos cercam, tanta gente que passa no nosso dia a dia, tantas pessoas separadas de Cristo por causa do pecado. E nós, vasos até então inúteis, hoje, ó Deus, ocupados com gloriosa mensagem do Evangelho. Ó Deus querido, ajuda-nos a transmitir esta gloriosa e libertadora mensagem que nos deu vida, que transformou nossa história. Ajuda-nos, ó Deus, a impactar as pessoas ao nosso redor com o glorioso Evangelho que em nós habita. Mais uma vez, ó Deus, eu peço por aqueles que a gente lembra, Pai, pessoas que estão ao nosso redor, marido, esposa, filhos, colegas de trabalho, vizinhos, que temos, ó Deus, tão gloriosa mensagem em nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a transmitir estas verdades a essas pessoas, que o véu pelo Senhor seja retirado, que a Tua palavra, ó Deus, alcance essas pessoas e transforme suas vidas. É o Teu Evangelho que é o glorioso. Ajuda-nos como vasos a te servir e a servir o Teu Evangelho, a servir a mensagem do Evangelho que um dia nos transformou. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada um aqui. Lembramos, ó Pai, do Antônio mais uma vez. Continuamos clamando, ó Deus, pela recuperação da saúde física e por uma transformação da sua mente e do seu coração. Que ele possa contemplar o Senhor Jesus. Que nesses momentos difíceis que ele está passando, ó Pai, de saúde, ele possa ter em sua mente, relembrar tudo o que tem ouvido e possa te confessar como Senhor e Salvador de sua vida. Ó Deus, que ele usa cada um que vai ali. Que Antônio saia dali não somente, ó Deus, com essa sua saúde física, ó Deus, mas salvo por Jesus Cristo. Obrigado pela Jô, que já está melhor, Jocilândia, pelas dificuldades já superadas dessa semana. Continua sendo com os enfermos, ó Deus, suprindo, pondo a Tua mão, dando a Tua direção e conforme a Tua vontade, livrando. Ó Pai, continuamos orando, clamando ao Senhor pela vida de cada um, ó Pai, no que diz respeito ao trabalho. Guarda o trabalho de cada um, ó Deus. Guarda o sustento de cada um. Se há alguém com problema de trabalho, ó Deus, em nome de Jesus, abra a porta. Aqueles que estão trabalhando, ó Deus, guarda o trabalho de cada um. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado pela Tua igreja, por cada um aqui nesta noite. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos guia na Tua direção. Nos ajuda a lembrar, ó Deus, da dignidade que hoje há nesses pobres vasos de barro. Dignidade que há porque Cristo habita em nós. Que isso seja visto, que isso seja testemunhado, experimentado por nós e por aqueles que nos cercam. Assim eu te peço, ó Deus, mais uma vez, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Podem sentar.